Uma jovem grávida, com o olhar despedaçado e o coração em migalhas, foi impiedosamente expulsa da vida do homem que prometeu cuidar dela. Ninguém a defendeu. Ninguém acreditou nela. Apenas o silêncio e a chuva a acompanharam na sua partida. Mas 5 anos depois, ela regressa. Não é a mesma. Não vem sozinha. Traz consigo algo que nem ele, nem a sua família, nem ninguém estava preparado para enfrentar. Uma verdade que mudará para sempre o rumo das suas vidas. Fiquem comigo, porque esta história não é apenas sobre amor. É sobre justiça, redenção e o poder silencioso de uma filha que nunca deixou de acreditar na sua mãe. As luzes de Madrid cintilavam da janela do apartamento, enquanto Álvaro Serrano fechava o computador com um leve suspiro. Tinha acabado de terminar uma videochamada com investidores britânicos. Embora o tom fosse cordial, o seu rosto mostrava sinais de um cansaço mais profundo, daquele que o sono não alivia. O silêncio da sala era tão denso que se podia ouvir o leve tic-tac do relógio de parede. A mesa de jantar, longa e imaculada, parecia gozar com a sua solidão a cada lugar vazio. Ele serviu uma taça de vinho tinto, um rioja envelhecido que o seu assistente lhe deixava preparado todas as tardes, e sentou-se debaixo do candeeiro de design italiano, com o seu fato ainda impecável e a gravata ligeiramente desapertada. Minutos depois, ouviu-se o clique da fechadura eletrônica. Sem tocar a campainha, como se o espaço lhe pertencesse, entrou Dona Mercedes, a sua mãe. O seu perfume delicado encheu a sala antes da sua voz, como sempre acontecia. Vestia um casaco de cachemira bege, óculos escuros e uma elegância que não admitia réplica. Filho, espero não te incomodar com a minha visita. Estava na zona depois de jantar com as senhoras do clube, disse, tirando as luvas com calma. Álvaro não respondeu de imediato. Sabia que a sua mãe nunca estava de passagem por acaso. Levantou-se para lhe servir uma taça sem perguntar, como num ritual já conhecido. Ela aceitou com um sorriso. Estive a falar com a Pilar, a filha dos Laredo. É solteira, culta, elegante. Acho que seria bom jantares com ela. Álvaro tomou um gole de vinho sem a olhar. Não tenho interesse em jantares arranjados, mãe. Álvaro, querido, tens 38 anos. Uma família bem construída, com uma mulher do nosso meio, é fundamental para preservar o apelido. Não podes continuar a viver com fantasmas. Ele pousou a taça com mais força do que pretendia. Depois levantou-se e caminhou em direção à estante. Os seus dedos roçaram, quase sem se aperceber, uma moldura escondida entre livros de direito. Ali, congelada em preto e branco, sorria uma jovem morena, de olhos grandes e expressão serena, clara. O seu nome ainda tinha o poder de corroer a sua lógica. A foto estava desbotada, mas ainda viva na sua memória. Dona Mercedes observou-o sem precisar de olhar para a imagem. Ainda guardas isso? É só uma fotografia. Foi um erro, disse ela, com voz firme. Aquela rapariga não era do teu mundo, e o desaparecimento dela deixou isso claro. Não lutou por ti, não te procurou. Desapareceu como uma oportunista derrotada. Álvaro virou a cabeça para a mãe, mas não disse nada. Não tinha argumentos, nem certezas. Tinham passado 5 anos desde aquela noite de gritos, acusações e portas a bater. Desde que a tinha posto para fora, sem lhe permitir sequer explicar. O silêncio prolongou-se, apenas interrompido pelo leve som da taça da sua mãe a tocar na mesa. A propósito, acrescentou Mercedes, recebi o convite para o Congresso Internacional de Turismo em Barcelona. O Grupo Serrano será um dos principais expositores. Pedi para te reservarem uma suíte no Majestic. Não podes faltar. Álvaro assentiu com um leve movimento de cabeça. Barcelona. Mais um evento.
Mais uma oportunidade de me afastar de Madrid por uns dias. Será bom sair? Murmurou. Mais tarde, quando o relógio marcava as 11 e o silêncio o abraçava de novo, Álvaro regressou ao escritório. Acendeu o ecrã do computador. Abriu o navegador e, sem pensar muito, escreveu Claramontes. O cursor cintilava como um coração que não se decide a bater. Não clicou em procurar. Em vez disso, recostou-se na cadeira e olhou para o teto. Recordou uma noite de há 6 anos, no terraço de um iate, em frente às águas azuis de Santorini. Clara ria nervosa, enquanto ele se ajoelhava com um anel entre os dedos. Foi um dos poucos momentos em que não se importou com a opinião da sua mãe, nem com a diferença de apelidos, nem com o que diriam. Apenas Clara e ele. E agora, tudo isso era cinza no seu interior. O vinho já não sabia a nada. Na manhã seguinte, o seu dia começou com e-mails, chamadas e reuniões. Tudo previsível, tudo sob controlo. No entanto, durante o almoço com os sócios no restaurante El Paraguas, não prestou atenção aos pratos. Enquanto os outros comentavam sobre estratégias fiscais e tendências de investimento, ele pensava em Cadaqués, na possibilidade de Clara não estar tão longe como imaginava. E se ela não desapareceu? E se ele não procurou o suficiente? Nessa noite, ao voltar ao apartamento, encontrou sobre a consola da entrada o envelope da organização do congresso. A pasta azul tinha o seu nome. E dentro, o programa completo. Uma das atividades destacadas do segundo dia mencionava hotéis boutique e sustentabilidade, casos de sucesso da Costa Brava. Os seus dedos pararam. Costa Brava. Não sabia se era intuição, esperança ou castigo. Mas pela primeira vez em muito tempo, sentiu que algo se movia no seu interior. E nessa noite, enquanto a cidade dormia, ele não conseguiu. Álvaro procura o nome Claramontes no seu telemóvel, mas não clica em procurar. Cadaqués amanhecia com a sua brisa salgada e o suave ranger dos barcos atracados no porto. Era abril, e embora o sol ainda não aquecesse com força, os primeiros raios já iluminavam as fachadas brancas que serpenteavam subindo a colina entre as ruas de pedra. O aroma do pão acabado de cozer da padaria local flutuava no ar, misturado com o som distante de gaivotas e sinos. Clara acordou cedo, como todas as manhãs, e permitiu-se uns segundos de silêncio enquanto observava a sua filha dormir. Lucia tinha 5 anos, o cabelo desarrumado na almofada e os braços abertos como se ainda estivesse a sonhar com borboletas. O pequeno quarto de hóspedes que Rosários e Fuentes lhe tinham oferecido anos atrás, no andar de cima da pensão, o refúgio do porto, tinha se tornado o seu lar. Dali, Clara tinha reconstruído a sua vida com mãos firmes e silenciosas. Nada do que tinha era grandioso, mas era seu. Vestiu uma blusa simples, prendeu o cabelo num rabo de cavalo baixo e desceu para preparar o pequeno almoço. Lucia desceu minutos depois, com o seu pijama de coelhinhos, arrastando um peluche pelo chão. Mamã, hoje posso levar os meus lápis de cor para a pensão? Claro. Mas só se acabares a tua torrada, disse Clara com um sorriso, enquanto lhe servia sumo de laranja. Depois de deixar Lucia na biblioteca com Inés Morales, a sua amiga de universidade e bibliotecária da aldeia, Clara começou o seu dia habitual. No balcão da pensão, organizava reservas, respondia a e-mails no pequeno computador portátil e falava com os hóspedes com aquela amabilidade serena que a caracterizava. Rosário, sempre elegante e com o seu coque bem feito, apareceu com uma pasta na mão. Clara, querida, chegou isto para ti. É do Congresso de Turismo em Barcelona. Disseram que o teu nome foi sugerido como representante de hotéis boutique da costa. Clara pegou no envelope com as sobrancelhas levemente franzidas. Era inesperado.
Dentro havia um convite formal, com o seu nome escrito com caligrafia precisa. O congresso era uma oportunidade. Profissionalmente, representava um reconhecimento. Pessoalmente, implicava regressar ao mundo que tinha deixado para trás. Vais? Perguntou Rosário, observando o seu silêncio. Não sei. Há muito tempo que não saio daqui. Pois já é tempo. Mereces. Além disso, a Lucia ficaria encantada de ficar comigo e com a Inês por uns dias. Não podes dizer que não por causa dela. Clara guardou o convite na sua mala sem responder. Mais tarde, na biblioteca, enquanto ia buscar Lucia, notou que a menina tinha desenhado uma família. 2 figuras. Uma mulher com cabelo comprido e uma menina, sem nome. Inês aproximou-se, com uma mistura de ternura e preocupação. Alguma vez ela te perguntou por ele? Às vezes, mas ela muda de assunto rapidamente. Ainda não entende. Inês não disse mais nada, mas os seus olhos falaram por ela. Clara abraçou Lucia e regressaram a pé pela costa, com o céu a ficar rosado ao longe. Nessa noite, Clara sentou-se na cama com uma caixa de recordações. Lá no fundo estava o envelope com a ecografia de Lucia. Abriu-o com as mãos a tremer e acariciou a imagem desfocada. Naquele dia tinha enfrentado tudo sozinha. A notícia, o medo, a partida e também a decisão mais importante da sua vida. Não permitir que Lucia crescesse rodeada de desprezo e desconfiança. Lucia dormia profundamente, abraçada ao seu peluche. Clara aproximou-se e beijou-a na testa. Tu és a minha maior conquista, minha pequena. Durante o jantar, Rosário insistiu novamente. Clara, se não aceitares esta oportunidade, de que mais precisas para sair do esconderijo? Já não és aquela rapariga que chegou aqui a fugir. Clara bebeu um gole de água e manteve os olhos no seu prato. Sabia que Rosário tinha razão, mas não era tão simples. Barcelona era grande, aberta, imprevisível. E embora as hipóteses de se cruzar com alguém do passado fossem escassas, não podia ignorar que esse alguém, em particular, fazia parte daquele mundo. Lucia, da sua cadeira, olhou para a sua mãe com os seus grandes olhos escuros. Vamos a Barcelona, mamã? É como nos contos? Clara sorriu fracamente. Não era o momento de falar sobre o que Barcelona realmente representava, mas sim o momento de pensar no que estava por vir. Ao cair da noite, enquanto a brisa fresca do Mediterrâneo entrava pela janela, Clara tirou o convite e deixou-o na mesa de cabeceira. No seu interior, algo vibrava. Medo, sim, mas também uma faísca de algo mais. Talvez curiosidade, talvez necessidade. Na manhã seguinte, ela aceitou a proposta. Rosário abraçou-a como se lhe estivesse a dar um bilhete para a liberdade. Antes de dormir, Clara pegou num envelope escondido com a ecografia de Lucia e guardou-o na mala. O comboio chegou pontualmente à estação de Sants, onde o burburinho habitual se misturava com malas a rolar, turistas a tirar fotos e barceloneses a caminhar depressa, como se a cidade os empurrasse. Clara desceu com passo sereno, mas no fundo cada passo ecoava como um tambor no seu peito. Não pisava Barcelona há mais de 5 anos. Desta vez, não vinha a fugir. Vinha a representar a pensão, o refúgio do Porto. Rosário tinha-a despedido nessa manhã com um beijo na bochecha, um abraço apertado e um último conselho. Caminha de cabeça erguida, como a mulher em que te tornaste. Com uma mala pequena e a sua mala a tiracolo, Clara apanhou um táxi para o hotel. Tinha-lhe sido atribuído um quarto individual, num pequeno estabelecimento de l'Eixample, perto do Passeig de Gràcia. Enquanto olhava pela janela, observava as fachadas modernistas, as árvores novas a brotar folhas,
os cafés cheios de gente a rir debaixo de toldos listrados. Noutro momento, teria desfrutado do passeio. Hoje, cada esquina parecia-lhe um lembrete de tudo o que deixou para trás. Do outro lado da cidade, no majestoso Hotel Majestic, Álvaro Serrano acabava de chegar de Madrid num voo privado. Esperava-o uma suíte executiva no último andar, com vista para a avenida e uma agenda cheia de reuniões. A sua equipa já o esperava na sala de conferências do Palau de Congressos de Catalunha, onde no dia seguinte ele daria o discurso de abertura do Fórum de Investimentos Turísticos. Álvaro não pensava em discursos. Desde que desceu do avião, algo o oprimia no peito. Recordava a descrição do programa. Costa Brava, hotéis independentes. Durante anos, tinha aprendido a ignorar os detalhes, a viver em piloto automático. Mas agora, tudo lhe parecia suspeitamente significativo. Como se o universo lhe estivesse a preparar uma brincadeira com sabor a destino. Clara, por sua vez, chegou ao centro de convenções com antecedência. Usava um vestido cinzento simples e uma pasta com folhetos da pensão que ela própria tinha desenhado. As mesas de inscrição já estavam ocupadas por empreendedores, gerentes de hotéis, agentes de viagens, todos a trocar cartões e a comentar as apresentações do dia. O murmúrio de múltiplos idiomas enchia o ar. Clara não conhecia ninguém, mas não se importava. Tinha vindo para aprender, para observar, para demonstrar que podia pertencer a esse mundo. Enquanto procurava a sala onde se apresentaria o seu painel, alguém se aproximou dela com um sorriso amável. Você representa o Refúgio do Porto. Vi o seu nome na lista. Sou Teresa Cheng, consultora de desenvolvimento turístico. Chamou-me a atenção o vosso foco na sustentabilidade. Clara relaxou. Teresa transmitia proximidade, com o seu falar pausado e o seu olhar sincero. Falaram uns minutos, trocaram contatos e Clara sentiu pela primeira vez que não era uma intrusa. Despediram-se com promessas de se encontrarem durante as conferências. Noutro ponto do recinto, Álvaro percorria os corredores acompanhado pelo seu assistente, revendo a agenda de reuniões. A sua mente estava noutro lugar. Sempre que ouvia sotaques catalães ou menções a projetos rurais, não conseguia evitar pensar em Clara. Não sabia por que agora, nem por que com tanta força, mas sentia-o como um rumor constante por baixo da pele. À tarde, realizou-se uma recepção de boas-vindas para os participantes. Clara, embora cansada, decidiu ir. Fazia parte do protocolo. O evento realizava-se num salão do Majestic. Ao entrar, os seus passos pararam por um instante. O ar cheirava a perfume caro e a flores recém-cortadas. Os candelabros de cristal, as paredes douradas, as mesas com taças alinhadas, tudo evocava outro tempo. Um tempo de jantares em Madrid, de festas com champanhe, de promessas debaixo de luzes semelhantes. Não conhecia ninguém, por isso manteve-se perto do bar, observando discretamente. Teresa apareceu e conversaram uns minutos. Depois, Clara decidiu caminhar para o terraço para apanhar ar. Atravessou lentamente a sala, com cuidado para não chamar a atenção. Foi então que a voz do apresentador do evento se ouviu nos altifalantes. Com vocês, o Sr. Álvaro Serrano, CEO do Grupo Serrano, encarregado do discurso de abertura deste fórum. Clara sentiu que o ar desaparecia de repente. Ficou paralisada uns segundos. Reconhecia essa voz, esse nome, esse peso. A multidão começou a aplaudir enquanto Álvaro subia ao pequeno palco. Usava um fato azul marinho, camisa branca, sem gravata. O seu cabelo escuro, ligeiramente mais curto que antes, continuava perfeitamente penteado. Clara olhou-o de longe, escondida entre os convidados. O seu rosto continuava o mesmo, sério, elegante, contido.
Mas os seus olhos, quando ele levantou o olhar, os seus olhos procuravam algo. Ele não a viu. E ela começou a falar sobre a sua altura. Falou de investimento sustentável, de reinventar o turismo na era pós-pandemia, da importância de voltar ao essencial. Clara mal entendia as palavras. Cada sílaba soava-lhe como um eco do que foi. Recordou as noites no seu apartamento em Madrid, onde ele ensaiava discursos enquanto ela o ouvia da cozinha. Recordou como ele a fazia rir com as suas piadas secas e como tudo isso se transformou num muro de gelo após as acusações. Recordou as cartas falsas, as lágrimas, a mala, o frio. Quando ele desceu do palco e começou a apertar mãos, Clara virou-se rapidamente, com o coração descontrolado. Caminhou para a saída sem olhar para trás, mas ao contornar uma coluna, viu-o de novo, de frente. Ele vinha na sua direção, distraído. Os seus olhares cruzaram-se por um segundo que durou 5 anos. Ele não a reconheceu. Ainda não. Ela continuou a caminhar. Não estava pronta. A multidão abriu-se para o deixar passar, e Clara, de costas, sentia que o passado acabara de entrar pela mesma porta que ela. Embora não o soubesse, a história mal tinha começado. Cruzam-se fugazmente no átrio. Ele não a reconhece, ainda. O salão principal do Hotel Majestic resplandecia sob a luz dourada dos candelabros de cristal. O murmúrio de conversas elegantes, o tilintar de copos e a música suave de um quarteto de cordas enchiam o ar de uma harmonia delicada. Clara movia-se com cautela entre os presentes, procurando manter uma certa distância dos grupos mais visíveis. Usava um vestido preto de linha simples que realçava a sua figura sem chamar muita atenção. Embora essa sua postura fosse firme e a sua expressão serena, no seu interior cada passo custava-lhe mais do que o anterior. Tinha vindo por cortesia, por obrigação profissional, mas não tinha contado com o choque do reencontro. Ver Álvaro de longe tinha mexido com tudo o que ela pensava ter enterrado. A voz daquele apresentador, o seu nome pronunciado com naturalidade, o seu rosto tão familiar e ao mesmo tempo distante. O tremor nas suas mãos ainda não tinha cessado. Caminhou para o fundo do salão, perto das janelas que davam para o terraço, à procura de um pouco de ar. O fresco da noite de Barcelona acariciou o seu rosto quando saiu. Ali, o burburinho diminuía e as luzes da cidade cintilavam à distância. Clara apoiou-se na grade. Fechou os olhos por um instante. Respirou fundo. Recordou a última vez que viu Álvaro. O olhar confuso, as acusações injustas, a solidão depois da porta a fechar com um baque seco e o silêncio mais longo da sua vida. A porta do terraço abriu-se de novo. Clara virou a cabeça. Era ele. Álvaro caminhou devagar, como se o ar também lhe pesasse. Ainda não a tinha visto. Parecia absorto nos seus pensamentos. Mas quando os seus olhos a encontraram, o tempo congelou por um instante. Parou a uns metros dela. O seu rosto transformou-se. Primeiro, incredulidade. Depois, reconhecimento. Finalmente, um turbilhão de emoções que nem ele próprio podia controlar. Clara. A sua voz era apenas um sussurro. Clara assentiu com um leve movimento de cabeça. Olá, Álvaro. Ele deu um passo em direção a ela. Depois outro. Parou. Parecia não saber o que dizer. Clara manteve o olhar sem rastro de fraqueza. Não pensei, começou ele. Não pensei que te voltaria a ver. A vida está cheia de surpresas, respondeu ela com um tom neutro. Houve um silêncio tenso entre os dois. O murmúrio do salão atrás da porta de vidro parecia um eco distante. Passaram 5 anos, disse ele finalmente. Clara assentiu de novo. Não tinha a intenção de lhe facilitar as palavras.
Era ele quem tinha de preencher esse vazio. Não soube de ti. Não entendi por que foste assim, sem dizer nada. Ela apertou os lábios. Conteve a onda de palavras que lutavam para sair. Não era o lugar. Não era o momento. Não estou aqui para falar do passado, disse finalmente. Estou aqui a trabalho. Álvaro baixou o olhar. Esfregou a nuca. Notava-se o seu desconforto. Não era o mesmo homem altivo que ela tinha conhecido. Havia algo mais quebrado nele, mais humano. Clara, Ela interrompeu-o com suavidade. Não faças isso. Não agora. Voltou a olhar para a cidade. As luzes continuavam lá, constantes, indiferentes. Ele aproximou-se um pouco mais. Manteve a distância, mas a sua voz soou mais baixa. Fico feliz por saber que estás bem. Clara virou a cabeça e olhou-o nos olhos. Neles ainda ardia uma brasa que uma vez a tinha cativado. Mas agora, essa chama não era suficiente. Aprendia a estar bem. Voltou a caminhar para a porta. Antes de entrar, parou por um momento. Que tenhas uma boa noite, Álvaro. Ele não respondeu. Ficou no terraço, com o olhar perdido e as mãos nos bolsos. Clara atravessou o salão com passo firme, a respiração ainda agitada, mas a sua expressão intacta. Não ia quebrar-se, não à frente dele, não depois de tudo o que tinha suportado. No interior, as conversas continuavam. Teresa cumprimentou-a com um sorriso do bar. Clara devolveu o gesto com uma inclinação de cabeça. Não queria falar, apenas precisava de sair dali. Caminhou para a entrada do hotel. Quando chegou à porta giratória, sentiu uma presença familiar atrás de si. Não precisou de se virar para saber quem era. O eco dos seus passos, o ritmo da sua respiração, tudo era reconhecível. Clara, espera. Ela parou, sem se virar. Número. A palavra saiu com firmeza. Ele não insistiu. Ela saiu para a rua. A brisa noturna acariciou o seu rosto de novo. Um táxi parou na calçada. Ela entrou sem olhar para trás. Enquanto o veículo se afastava pelo Passeig de Gràcia, Clara encostou a cabeça ao vidro. Não chorou. Não podia. Mas as suas mãos, entrelaçadas no colo, tremiam. Álvaro, de pé sob o pórtico do Majestic, viu-a afastar-se. Permaneceu imóvel, como se o chão sob os seus pés tivesse mudado de forma. Dentro dele, algo antigo começava a agitar-se. Dona Mercedes, do outro lado do salão, tinha visto toda a cena. Com a sua taça na mão, observava em silêncio, sem pestanejar. A sua expressão era indecifrável. Apenas quando Clara atravessou a porta giratória, os seus lábios curvaram-se num esgar imperceptível. Deu um gole na sua bebida. Depois, sem perder a compostura, pegou no telemóvel e marcou um número. Nessa noite, algo tinha-se quebrado. E também algo tinha-se reativado. A vida não lhes permitiria a nenhum dos dois continuar a esconder-se. Dona Mercedes observa-os de longe, com expressão gelada. Depois pega no telemóvel e marca um número. Na manhã seguinte, o céu de Barcelona amanheceu coberto por uma ligeira névoa costeira que envolvia as ruas com um véu suave e frio. Na pensão onde estava alojada, Clara preparava-se com calma para a sua apresentação do dia. Tinha dormido pouco. A conversa no terraço, o encontro com Álvaro e, sobretudo, aquele olhar que ainda a perseguia na sua mente, tinham-na mantido acordada durante horas, mas não podia dar-se ao luxo de fraquejar. Não desta vez. Ajustou o seu vestido azul escuro em frente ao espelho, prendeu o cabelo num coque baixo e reviu pela última vez a pasta com as suas notas. No Palau de Congressos, o dia já tinha começado com palestras técnicas e mesas redondas. Clara chegou com tempo suficiente. Cumprimentou Teresa Chang
e sentou-se na mesa atribuída para os oradores. O seu painel sobre alojamento sustentável na costa mediterrânica seria ao meio-dia. Entretanto, ouvia atentamente os outros expositores, anotando ideias e observando como os participantes interagiam entre a apresentação e o café. Do outro lado do recinto, Álvaro participava de uma mesa privada com representantes da Junta de Turismo. A sua mente, no entanto, estava dispersa. Não tinha conseguido deixar de pensar em Clara. O breve encontro no terraço tinha-o abalado mais do que podia admitir. Não era simplesmente vê-la depois de tanto tempo. Era vê-la mudada, forte, serena, inacessível. A sua voz, a sua forma de o olhar, até a sua recusa em ouvi-lo. Tudo isso o tinha tirado do seu eixo. Após a reunião, enquanto caminhava pelo corredor principal do recinto, Álvaro recebeu uma mensagem da sua mãe. Curta e direta. Precisamos de falar. Urgente. Suspirou. Não estava com ânimo para os dramas de Dona Mercedes, mas algo no tom lhe pareceu diferente. Menos teatral, mais calculista. Apertou o telemóvel entre os dedos e respondeu que se veriam no final do dia. Entretanto, numa cafetaria perto do recinto, Dona Mercedes já se encontrava sentada com uma taça de cava à sua frente. Não estava sozinha. À sua frente, com o rosto impassível, encontrava-se um homem de meia-idade, de fato cinzento e com uma pasta. Era o seu advogado pessoal e também o seu executor de favores incômodos. Dona Mercedes falava com voz baixa, mas firme. Ela está aqui, Clara Montes. Quero saber o que ela fez todos estes anos. Onde viveu? Com quem esteve? Se teve parceiro, filhos, tudo. O homem não fez perguntas. Apenas assentiu e abriu a sua pasta para tomar nota. E quero essa informação hoje, não amanhã. Se houver algo que nos possa afetar, prefiro saber antes que o meu filho cometa outra estupidez. De volta ao congresso, Clara preparava-se para a sua intervenção. Quando subiu ao palco, o murmúrio do público diminuiu. A sua voz, embora serena, transmitia convicção. Falou da sua experiência à frente de uma pequena pensão, de como a sustentabilidade não era apenas uma etiqueta, mas uma forma de vida. Mostrou imagens de Cadaqués, do pessoal local, da comunidade. Não mencionou a sua vida pessoal. Não havia espaço para isso. O público ouviu-a com atenção. Até alguns representantes de grandes cadeias tomaram notas. No final, recebeu um caloroso aplauso. Teresa aproximou-se imediatamente. Foi excelente, Clara. Natural, próxima. Transmitiste verdade. Isso não se vê todos os dias. Clara sorriu com gratidão. Por dentro, sentia uma mistura de alívio e cansaço. Tinha conseguido, sem tropeços, sem se deixar vencer pelos fantasmas. Álvaro chegou ao salão, mesmo quando a apresentação terminava. Do fundo, tinha-a observado sem que ela o notasse. Sentiu orgulho e também culpa, uma pontada seca no peito que lhe recordou tudo o que tinha quebrado com uma única decisão. À tarde, mãe e filho reuniram-se no lounge do hotel. Dona Mercedes, impecável como sempre, recebeu-o com um sorriso gélido. Álvaro, querido, fico feliz por te ver. Estás mais magro. Ele sentou-se sem responder ao elogio. Sabia que ela não tinha vindo por cortesia. O que era tão urgente? Vi a Clara, disse ela diretamente, ontem à noite. Estava na recepção. Álvaro não se surpreendeu. E suponho que não pensaste que valia a pena me mencionar. Não tenho porquê. A expressão da sua mãe endureceu. Preocupa-me o teu juízo. Essa mulher desapareceu sem explicação e agora regressa como se nada tivesse acontecido. Não achas estranho? Acho doloroso. Não estranho. Ela fez uma pausa.
Baixou a voz. Mandei investigar, Álvaro. Já tenho informação preliminar. Viveu na Costa Brava, em Cadaqués. Trabalha numa pensão. Não teve parceiro oficial. Mas... Álvaro interrompeu-a bruscamente. Estás a espiá-la? Estou a proteger-te. De quê? De uma mulher que amei? Dos meus próprios erros? O tom de Álvaro subiu levemente. Alguns clientes próximos olharam discretamente. Dona Mercedes manteve a calma. De consequências, se a Clara é o que tu dizes, não tem nada a esconder. Mas se me escondeu algo, prefiro saber agora. Álvaro levantou-se. O coração batia-lhe com força. Não suportava a frieza com que a sua mãe falava do passado, de Clara, de tudo o que ela significava para ele. Não te atrevas a meter-te na vida dela outra vez. Já o fizeste uma vez e tiraste-me o mais valioso. Foi-se embora sem esperar resposta. Dona Mercedes permaneceu sentada, com a taça de cava entre os dedos. Por dentro fervia, não porque Álvaro a desafiasse, mas porque algo, no fundo do seu instinto, lhe dizia que aquela mulher não tinha voltado sozinha. Nessa noite, numa pasta marcada com o nome Montes Clara, uma fotografia em preto e branco. De branco revelava algo inesperado. Uma menina, de cerca de 5 anos, com o mesmo cabelo escuro, os mesmos olhos grandes e o sorriso de Álvaro. Dona Mercedes olhou-a fixamente durante vários minutos. Depois, sem dizer uma palavra, fechou a pasta. O passado tinha voltado. E desta vez, tinha rosto de menina. O vento do final da tarde soprava com força sobre o Passeig Marítim de Barcelona. Clara caminhava a passo rápido pela Rambla, afastando-se do centro de convenções. Tinha recusado vários convites para o jantar de encerramento. Só queria voltar para o seu hotel e descansar. Mas mais do que cansaço físico, o que a oprimia era emocional. Desde que viu Álvaro, cada passo que dava removia o passado como folhas secas no outono. Sabia que esse reencontro teria consequências, mas não imaginava quão cedo elas se desencadeariam. A poucos quilômetros, Álvaro encontrava-se sozinho no seu quarto do Majestic. A pasta que lhe tinha sido deixada por um dos seus empregados por ordens da sua mãe jazia sobre a mesa. Não queria abri-la, mas a curiosidade, o medo e uma pontada de pressentimento mantinham-no inquieto. Finalmente, sentou-se e desatou o laço de corda. Lá dentro havia relatórios, fotos, dados de registros civis e, no meio de tudo isso, uma imagem. Uma menina, 5 anos, cabelo castanho escuro, olhos grandes, um sorriso que lhe congelou a respiração. Não precisou de ler a legenda. Sabia o que estava a ver. Sabia, com uma certeza instintiva, que aquela menina não podia ser de outro. Nem sequer questionou. A semelhança era brutal. E o pior era que ele entendia, naquele instante brutal, porque Clara tinha desaparecido sem explicação. A sua mente encheu-se de flashes. A discussão, as acusações, a carta falsa, o silêncio. Ele levantou-se com violência. A sua cadeira caiu no chão. Caminhou pelo quarto como uma fera enjaulada. Não sabia se chorava, se gritava ou se saía a correr para te procurar. Por que é que ela não lhe disse? Por que é que ela não o enfrentou? Por que é que ela o deixou pensar que ele era culpado de tudo, quando a única coisa que ele não teria hesitado em assumir era ser pai? Entretanto, no hotel de Clara, a noite avançava em silêncio. Ela estava sentada na cama, com o telemóvel na mão. Tinha recebido uma mensagem de Rosário. Lucia perguntou se ele já te viu. O que é que eu digo? Clara não respondeu de imediato. Olhou pela janela. As luzes da cidade cintilavam como estrelas nervosas. Sabia que esse momento chegaria. O momento em que teria de decidir se contava a verdade a Lucia.
E mais difícil ainda, se permitia a Álvaro conhecê-la. O telemóvel vibrou de novo. Desta vez, um número desconhecido. Hesitou, mas atendeu. Clara? A voz de Álvaro era tensa, contida. Sim, preciso de te ver. Agora. Ela ficou em silêncio uns segundos. Depois respondeu, com calma. Daqui a meia hora, na cafetaria do Hotel Oriente, em frente à Rambla. Estarei lá. Clara desligou e levantou-se. Olhou-se ao espelho. Não tentou maquilhar-se. Não procurou parecer perfeita. Apenas vestiu o seu casaco bege e pegou na mala. Desceu as escadas. Lá fora, o ar cheirava a mar e a decisões antigas. Quando chegou ao café, ele já estava lá, de pé, nervoso, com as mãos nos bolsos. Ao vê-la, aproximou-se de imediato. Ela notou os seus olhos avermelhados, a sua respiração agitada. É verdade, não é? Disse ele sem rodeios. É a minha filha. Clara olhou-o sem pestanejar. Não podia mais esconder. Apenas assentiu. Álvaro fechou os olhos. Engoliu em seco. Depois falou, com a voz embargada. Por quê? Por que é que me afastaste de Elia? Clara sentiu que os seus joelhos fraquejavam. Sentaram-se. O empregado aproximou-se, mas nenhum pediu nada. Não foi por vingança nem por orgulho. Foi por medo. Ele não respondeu. Esperou. Na noite em que me puseste para fora, continuou ela, eu já sabia que estava grávida. Tentei dizer-te, mas tu não ouviste. Havia raiva. E a tua mãe? Álvaro levantou o olhar rapidamente. A minha mãe sabia. Clara não precisou de responder. O silêncio foi suficiente. As cartas falsas. As chamadas que nunca chegaram. Tudo fazia sentido agora. Ela continuou. Fui para Cadaqués, porque precisava de um lugar para começar de novo, onde ninguém me conhecesse, onde a Lucia pudesse crescer sem ser julgada. Álvaro tapou o rosto com as mãos. Respirava fundo. Quando voltou a olhá-la, havia lágrimas nos seus olhos. Quero conhecê-la. Por favor. Clara observou-o durante um longo instante. Não podes entrar na vida dela como um turbilhão. Ela não sabe quem tu és. Tem uma rotina, uma vida estável. Tu és o pai dela, e isso não te dá o direito de irromper. Ele baixou a cabeça. Não é por submissão, é por dor. Então diz-me o que fazer. Guia-me, mas não a negues. Clara viu, nesse momento, o homem que amou. Vulnerável, humano, diferente do jovem arrogante de anos atrás. Não respondeu de imediato. Levantou-se. Voltarei para Cadaqués amanhã. Dá-me uns dias. Preciso prepará-la. Álvaro também se levantou. Posso ir? Mesmo que seja. Ficar na aldeia. Perto. Ela olhou-o com cuidado. Se prometeres não te aproximares até eu dizer. Ele assentiu. Prometo. Saíram juntos do café. Não se tocaram. Não se abraçaram. Mas caminharam em paralelo pela Rambla, como duas linhas que finalmente voltavam a coincidir, embora timidamente. Álvaro despediu-se com um gesto. Entrou num táxi e partiu. Clara continuou a caminhar uns minutos mais. Sabia que tudo mudaria a partir de agora. Mas algo no seu interior, apesar do medo, sentia-se em paz. De uma esquina, escondida nas sombras, uma figura observava. Dona Mercedes não tinha perdido o encontro. Tinha visto o café, a conversa, a despedida e entendia, sem margem para erro, o que estava para vir. Regressou ao seu carro com gesto frio. Marcou outro número. Quero que prepares o necessário. Vamos para Cadaqués. Porque se algo Dona Mercedes tinha claro, era que aquela menina não seria criada sem o seu apelido,
nem por uma mulher que considerava uma ameaça. A noite caía sobre Barcelona, mas o verdadeiro amanhecer estava prestes a chegar, em forma de verdade revelada e decisões que mudariam 3 vidas para sempre. O amanhecer em Cadaqués tem uma calma que não se encontra em outro lugar. As ondas do Mediterrâneo acariciam suavemente a costa e as ruas de pedra cheiram a pão acabado de cozer e a sal marinho. Clara conduzia pela estrada que serpenteava entre montanhas e falésias, deixando Barcelona para trás. Lucia dormia no banco de trás, abraçada ao seu peluche favorito. Era cedo, ainda não eram 8 da manhã. Clara olhava para o espelho retrovisor com frequência, não por paranoia, mas por hábito. Tinha passado demasiados anos a proteger a sua filha para não estar em alerta. Chegaram à pensão um pouco antes de o pessoal começar a abrir as portas e a arejar os quartos. Rosário saiu para a varanda com um sorriso caloroso e os braços abertos. Ao ver Lucia, baixou a voz e abraçou-a sem a acordar. Clara sentiu-se confortada por essa presença estável. Essa mulher mais velha que tinha sido o seu apoio desde o primeiro dia na aldeia. Subiram juntas para o quarto de sempre. Clara deixou Lucia na cama, cobriu-a com uma manta leve e fechou as persianas. Quando voltou para o corredor, Rosário esperava-a em silêncio. Como foi? Perguntou com um olhar que dizia tudo. Difícil. E é só o começo, respondeu Clara. Sentaram-se na cozinha, com café acabado de fazer e torradas com tomate. Clara contou-lhe o essencial, que Álvaro já sabia, que tinha reagido com emoção, não com raiva, que queria conhecer Lucia e que ela ainda não sabia se isso era bom ou não. A menina tem o direito de saber quem é o pai, disse Rosário com suavidade, e tu também tens o direito de que ele assuma. Sim, mas não quero que a Lucia sofra, não pelos erros dos adultos. Enquanto falavam, a vários quilómetros dali, Álvaro tomava o pequeno almoço numa esplanada em frente ao mar, em Portlegate. Tinha-se alojado numa pequena pousada, discreta, tal como prometeu. Da sua mesa podia ver os barcos de pescadores a balançar sobre a água. Tinha o telemóvel na mão, à espera de uma mensagem que não chegava. Não queria pressionar. Tinha prometido esperar, mas a sua mente estava noutro lugar, a pensar naquela menina, a sua filha, em como seria a sua voz, no que gostava de comer ao pequeno almoço. Se dormia com a luz acesa. Dona Mercedes, por sua vez, não tinha feito promessas. Nessa mesma manhã, tinha chegado também a Cadaqués, sem avisar. Acompanhada do seu advogado e de uma mulher jovem que Clara não conhecia, instalou-se numa casa de aluguer para férias, a apenas 4 ruas da pensão. Tinha chegado com uma pasta na sua mala e uma decisão no rosto. Não ia ficar à espera. Para ela, o apelido Aranda não podia estar fora do controle familiar, e muito menos nas mãos de uma mulher que considerava uma ameaça silenciosa. À tarde, Clara levou Lucia ao parque perto do porto. A menina corria atrás dos pombos, ria com outras crianças, desfrutava do ar livre. Clara observava-a com ternura. Cada gesto, cada riso, recordavam-lhe que tudo o que tinha feito naqueles anos foi por ela. Sentou-se num banco, com os braços cruzados, e deixou que a sua mente divagasse. Foi então que uma voz conhecida, embora distante, a surpreendeu. Clara. Ela virou-se. À sua frente, de pé, com óculos de sol e um casaco claro, estava Dona Mercedes. O sangue de Clara gelou. Não por medo, mas pela certeza de que a paz tinha os dias contados. Senhora Aranda, disse com tom neutro. Não esperava vê-la aqui. Não esperava ter de vir, respondeu Mercedes, sentando-se sem ser convidada. Mas o meu filho nem sempre age com a clareza que eu gostaria.
Clara olhou-a sem pestanejar. A Lucia está bem, feliz. Não precisa que ninguém a perturbe. Mercedes não respondeu de imediato. Tirou uma foto da sua mala. Era uma cópia da mesma imagem que Álvaro tinha visto. Pousou-a no banco. Entre as duas. Ela tem o teu sorriso. É evidente. Clara não a tocou, nem a olhou. Não vou permitir que brinque com a minha filha como o fez comigo. Mercedes cruzou as pernas. Não vim para brincar. Vim para me certificar de que a Lucia tenha o que lhe corresponde. Um apelido, uma educação, um futuro. Clara soltou uma leve risada amarga. E acha que não teve isso até agora? Teve isso à tua maneira, mas não é suficiente. Ela é uma aranda. E os aranda não vivem em pensões. Não crescem entre mesas que se limpam com panos e quartos de turistas. Clara levantou-se lentamente. A sua voz, embora baixa, era firme. A minha filha é feliz. Tem amor. Tem respeito. E não precisa do seu apelido para ser alguém. Mercedes olhou-a com frieza. Isto não acabou, Clara. Asseguro-te. Clara não respondeu. Caminhou para a sua filha, que continuava a brincar sem se aperceber de nada. Abraçou-a e juntas regressaram à pensão. Não disse uma palavra durante todo o percurso. Nessa noite, enquanto Lucia dormia profundamente, Clara sentou-se em frente à sua secretária, acendeu o candeeiro, tirou uma folha em branco e começou a escrever. Não uma carta de amor nem de despedida, mas sim um plano, uma forma de proteger o que mais amava no mundo. Porque agora entendia que já não bastava fugir. Teria de lutar, e desta vez não o faria sozinha. O céu de Cadaqués amanheceu cinzento, coberto por nuvens baixas que pressagiavam uma tempestade. Na pensão, Clara acordou antes que Lucia. Caminhou em silêncio para a janela, com a chávena de café quente entre as mãos. O encontro com Dona Mercedes no dia anterior tinha-a deixado inquieta. Aquela mulher não tinha mudado nem um pouco. Continuava controladora, fria e convencida de que tudo podia ser comprado ou imposto. Mas Clara também tinha mudado. Já não era a jovem assustada de anos atrás. Era mãe. E isso mudava tudo. No pequeno almoço, Lucia falava animadamente sobre uma excursão escolar que teriam na semana seguinte. Rosário ouvia com atenção, enquanto lhe servia pão com geleia e leite quente. Clara sorria, embora por dentro a sua mente não descansasse. Nessa manhã, tinha tomado uma decisão. Álvaro devia ver a sua filha, mas devia ser em condições que não quebrassem a estabilidade emocional de Lucia. Protegê-la-ia de qualquer sobressalto e, por isso mesmo, organizaria o encontro de forma gradual. A meio da manhã, Clara ligou para Álvaro. Propôs-lhe que se vissem numa pequena cafeteria junto ao farol de Calanans. Um lugar tranquilo, sem turistas. Ele aceitou sem hesitar. Quando chegou, encontrou-a sentada junto à grade de madeira, a olhar para o mar. Tinha o cabelo solto e um casaco de malha cor de mostarda. Álvaro aproximou-se em silêncio. Sentou-se em frente a ela. Obrigada por teres vindo, disse Clara. Obrigada por me teres ligado, respondeu ele, com voz contida. Passaram uns segundos sem falar. A ondulação quebrava suavemente contra as rochas. A Lucia sabe que o pai dela vive noutra cidade. Nunca lhe menti nunca dei detalhes, explicou Clara. E o que lhe vais dizer agora? Perguntou ele, sem censura. Vou contar-lhe a verdade, mas pouco a pouco. Não quero que te veja como um desconhecido que aparece de repente a dizer que é o pai dela. Quero que ela te conheça, que confie. E depois, se tudo fluir, poderás saber. Álvaro assentiu. Entendeu perfeitamente. Farei o que tu disseres. O importante é ela.
Clara olhou-o nos olhos. Não era fácil confiar depois de tudo o que tinha vivido. Mas ele parecia sincero. Ferido, sim, mas sincero. Há uma feira no sábado, na praça da aldeia. Vão famílias, crianças, bancas de doces. Podias ir, como um turista. Apresentar-te-ei como um amigo meu de Barcelona. Perfeito, disse Álvaro, com uma mistura de alívio e emoção. Não me aproximarei demasiado. Apenas estar lá. Depois, se a Lucia se sentir confortável, poderíamos ir tomar um gelado juntos, acrescentou Clara. A conversa tranquilizou os dois. Foi como construir uma ponte sobre um rio agitado. Não resolvia tudo, mas pelo menos permitia avançar. Antes de se despedirem, Clara deu-lhe uma fotografia de Lucia. Isto não é para ti, é para ela. Ela leva-a na sua carteira desde que tinha 3 anos. Pede-me sempre para imprimir uma para ti. Hoje é o dia. Álvaro segurou a imagem com delicadeza. Guardou-a no bolso do peito como um tesouro. Mas enquanto mãe e pai procuravam uma forma de reconstruir o perdido, noutro ponto da aldeia, Dona Mercedes movia as suas próprias peças. Sentada na sala da sua casa de aluguer, com o seu advogado ao lado, preparava um documento. Uma ação de reconhecimento de paternidade. Afirmava que, como avó biológica, tinha o direito de solicitar um teste de ADN. Também solicitava a custódia partilhada, caso Clara não garantisse o bem-estar familiar e educacional da menor. Tens a certeza disto? Perguntou o seu advogado, lendo os termos. Completamente, respondeu ela. Não vou deixar a minha neta a crescer numa pensão. Quero garantir o seu futuro, mesmo que tenha de o fazer pela via legal. Enquanto isso, Lucia brincava no ateliê de arte da aldeia. Pintava um mar azul com um barquinho amarelo. Ao seu lado, a professora perguntou-lhe o que representava. É um barco que traz presentes, de alguém que ainda não conheço, mas que a mamã diz que vou gostar. A professora sorriu, sem entender totalmente, mas Clara, que ouvia da porta, sentiu um nó na garganta. A sua filha já intuía que algo importante estava para chegar. Nessa noite, na pensão, Rosário preparou chocolate quente e bolachas para as duas. Clara agradeceu-lhe com um olhar. Rosário já tinha entendido tudo sem perguntar. Era parte daquela família escolhida, que não precisava de papéis para amar. Quando Lucia foi dormir, Clara tirou da sua mala a carta que tinha começado dias antes. Acabou de a escrever. Não era uma despedida, era uma promessa. Para a sua filha, para si mesma e para o homem que, embora tarde, tinha decidido enfrentar a sua verdade. Na última linha, escreveu: não há apelido mais forte que o amor. E se um dia duvidares de quem és, apenas olha para aqueles que nunca te soltaram a mão. Lá fora, a tempestade finalmente rebentou. Mas dentro de casa reinava uma paz frágil, uma pausa antes do abalo. Porque Clara ainda não sabia que, no amanhecer seguinte, receberia um envelope com o timbre de um escritório de advogados e que, ao abri-lo, entenderia que a guerra mal estava a começar. O sol ainda não tinha nascido quando Clara, de roupão e chinelos, desceu ao átrio da pensão e apanhou o envelope que Rosário lhe tinha deixado sobre a mesa. Era grosso, com o seu nome completo em letra impressa e o logótipo de um escritório de advogados de Madrid no canto. Clara segurou-o entre as mãos uns segundos. Sabia que abri-lo significava abrir uma batalha. Respirou fundo e voltou para o quarto, fechando a porta com cuidado para não acordar Lucia. Sentou-se na beira da cama, rasgou o envelope com os dedos. Ao desdobrar o primeiro documento, os seus olhos depararam-se com palavras como ação de reconhecimento, teste de ADN, custódia partilhada e advogado representante, Dona Mercedes Aranda del Campo.
Clara sentiu que algo se partia dentro dela. Não era surpresa. Era indignação. Era dor. Era aquele velho padrão a repetir-se, como uma ferida que nunca tinha cicatrizado totalmente. Lucia continuava a dormir, alheia ao turbilhão que se estava a formar. Clara guardou os papéis numa pasta, vestiu-se rapidamente e desceu para a cozinha. Rosário, como sempre, já estava lá, a preparar café. Já abriste? Perguntou com voz baixa. Sim, disse Clara, mostrando a pasta. Ela está a fazer exatamente o que eu temia. Vais contar ao Álvaro? Ainda não. Preciso de pensar bem em como lidar com isto. Enquanto isso, numa esplanada do passeio marítimo, Álvaro tomava o pequeno almoço sem saber o que se avizinhava. Tinha dormido pouco. Pensava na feira do sábado, na possibilidade de ver Lucia, não como um estranho, mas como alguém que começava a fazer parte do seu mundo. Tinha nervos, mas também esperança. Não suspeitava que, em paralelo, a sua mãe estava a desencadear uma tempestade jurídica que ameaçava derrubar toda aquela frágil ponte que eles estavam a construir. Clara decidiu não ficar de braços cruzados. Saiu da pensão, atravessou a aldeia e dirigiu-se diretamente para a casa onde sabia que Dona Mercedes estava hospedada. Tocou a campainha. Uns segundos depois, a mulher apareceu, impecável como sempre, com um roupão de seda e com uma cara de quem não tinha sido surpreendida. Bom dia, disse Clara com uma frieza serena. Precisamos de falar. Mercedes deixou-a entrar sem uma palavra. Sentaram-se na sala. Clara não andou com rodeios. Recebi os teus papéis. Não me surpreende, mas indigna-me. Tive 5 anos para te preocupares com a tua neta. E agora, quando finalmente começamos a construir algo, vens com isto. Mercedes ajeitou-se no sofá. Não me vou desculpar por fazer o que é correto. Essa menina merece ter o seu lugar, a sua herança, a sua educação. Não pode viver numa pensão e receber o mundo através de uma janela. A Lucia é feliz, tem o que precisa, tem amor. O que tu lhe ofereces é controlo e prestígio, vazio, disse Clara, mantendo a calma. Não lhe tirarás a inocência com os teus documentos. Mercedes olhou-a com dureza. Não podes decidir sozinha. Ela é filha do meu filho. Tem o direito de fazer parte da nossa família. E tu tens o direito de forçar um teste de ADN? De usar a lei como ameaça? Tenho o direito de garantir o bem-estar dela. Clara levantou-se. Lucia é a minha filha e não permitirei que transformes a sua vida numa batalha legal. Antes de sair, deixou uma cópia da carta que ela tinha escrito para Lucia. Não disse mais nada. Saiu com passo firme. Não chorou, não tremeu, mas por dentro ardia. Ao regressar à pensão, encontrou Álvaro à espera na entrada. Não sabia que ele vinha. Ele também não sabia que estava prestes a saber de tudo. Podemos falar? Perguntou ele. Ela assentiu. Subiram para a pequena sala de hóspedes, um espaço privado, tranquilo. Ele começou a falar primeiro. Estou nervoso para amanhã, mas também emocionado. Não dormi muito. A pensar em como será estar com ela, mesmo que seja só por um momento. Clara ouvia-o com atenção. Depois aproximou-se da estante. Tirou a pasta que tinha guardado, entregou-a. Antes que sonhes com mais gelados e passeios, precisas de ler isto. Álvaro abriu os documentos. O seu rosto mudou no instante. Cada linha parecia atingi-lo. Ao chegar ao nome da sua mãe, apertou os lábios e fechou os olhos com força. Eu não sabia, disse com voz embargada. Juro que não sabia de nada. Clara acreditou nele, mas isso não aliviava a dor. Tu podes não ter sabido, mas a tua mãe sim, e ela age sem pensar em ninguém mais além do seu apelido. Vou parar com isto, disse ele levantando-se.
Vou falar com ela. Não podes parar algo que já começou. Apenas podes decidir de que lado estás, respondeu Clara. Houve um silêncio longo. Estou do teu lado e do lado da Lucia. Então demonstra, disse Clara com suavidade. Não com palavras, com ações. Nessa noite, cada um dormiu separadamente, mas nos seus pensamentos encontravam-se constantemente. Clara olhava para Lucia a dormir e prometia protegê-la. Álvaro redigia um e-mail para a sua mãe, que não era uma súplica nem uma ordem, mas sim uma decisão clara. Ele assumiria o seu papel como pai, mas não à custa de magoar a menina. Dona Mercedes, por sua vez, jantava sozinha. O advogado tinha-lhe avisado que o caminho seria complicado, mas ela estava habituada a que o mundo se dobrasse. O que não sabia era que desta vez a força mais poderosa não viria de um apelido nem de uma conta bancária, mas do amor silencioso e firme entre mãe e filha. E enquanto a feira do sábado se preparava na praça, entre bandeirolas coloridas, balões e música alegre, os protagonistas desta história aproximavam-se do ponto de ruptura, um que não se resolveria em escritórios nem com assinaturas, mas com olhares, gestos e verdades que finalmente encontrariam o seu lugar. A feira encheu de cor e alvoroço a praça central de Cadaqués. Desde cedo, as bancas de algodão doce, brinquedos de madeira e doces típicos foram montadas entre risos infantis e o tilintar de sininhos. Lucia, vestida com um vestido azul marinho e um laço branco no cabelo, segurava com força a mão de Clara enquanto avançavam entre a multidão. Os seus olhos brilhavam de emoção. Ela não parava de falar sobre a roda gigante, os balões e o homem que fazia figuras de animais com balões. Clara sorria, embora o seu coração batesse com uma certa ansiedade. Sabia que esse dia marcaria um antes e um depois. Tinha aceitado que Lucia devia conhecer o pai, mas desejava que fosse nas condições mais naturais possíveis. Nada de revelações dramáticas. Apenas uma conversa, uma proximidade, um primeiro passo. Álvaro já se encontrava na feira. Caminhava entre as bancas, vestido com simplicidade, como um vizinho. Levava uma mochila ao ombro e um chapéu de palha, que não conseguia disfarçar o seu nervosismo. Nas suas mãos, levava um pequeno pacote embrulhado em papel de bolinhas vermelhas. Não era caro, mas sim escolhido com cuidado. Uma caderneta de desenho e um conjunto de lápis de cor. Rosário tinha-lhe contado que Lucia adorava desenhar. Álvaro agarrava-se a esse pormenor como uma âncora. Clara viu-o de longe. Fez-lhe um gesto quase imperceptível com a cabeça. Ele entendeu. Aproximou-se com cautela. Lucia estava a observar umas crianças que tentavam pescar patinhos de plástico numa pequena piscina. Álvaro agachou-se perto, sem invadir. Olá, disse com um sorriso. Gostas de cores? Lucia olhou-o com curiosidade. Muito. Tenho uma caixa inteira em casa. Álvaro mostrou-lhe o pacote. Isto é para ti. São novos. Para que pintes coisas bonitas. Lucia pegou nele com surpresa. Abriu e os seus olhos iluminaram-se. Obrigada. Tu és amigo da mamã? Clara agachou-se ao seu lado. Sim, querida. O nome dele é Álvaro. É alguém muito especial. Lucia estudou-o por uns segundos. Depois, com a espontaneidade que só as crianças têm, abraçou-o com um braço enquanto continuava a olhar para os seus novos lápis. Queres vir comigo à roda gigante? Álvaro olhou para Clara. Ela assentiu com um sorriso. Claro, adoraria. Subiram juntos. Clara ficou embaixo, observando à distância. Na cúpula da roda gigante, enquanto giravam lentamente sobre o mar e os telhados brancos da aldeia, Lucia falava sem parar. Contava-lhe que gostava de gelados de limão, que tinha aprendido a nadar sozinha
e que uma vez tinha resgatado um pássaro ferido. Álvaro ouvia-a com os olhos brilhantes. Não a interrompia, não a corrigia, apenas a olhava. E naquele olhar, Clara reconheceu o amor que tinha temido que não existisse. Ao descer, foram para a Rambla. Sentados num banco de pedra, Clara juntou-se a eles. Os três partilharam risos, manchas de chocolate e algumas anedotas do passado que, pouco a pouco, se transformavam em presente. Pela primeira vez em muito tempo, Clara sentiu que talvez nem tudo estivesse perdido. Mas essa paz foi interrompida pela figura imponente de Dona Mercedes. Apareceu com passo firme, vestida com um casaco claro e óculos escuros, como se o verão não a afetasse. Aproximou-se diretamente de Lucia. Olá, pequena. Eu sou a mãe do Álvaro, a tua avó. Lucia olhou-a com desconfiança. Clara levantou-se. Não é o momento, disse com voz firme. Mercedes ignorou-a. Eu vim para te ver porque quero o melhor para ti. Uma escola importante, uma casa grande, um futuro brilhante. Lucia franziu o sobrolho. Eu já tenho tudo isso com a mamã. Álvaro interveio, colocando-se entre as duas. Mãe, por favor, vá embora. Mercedes olhou surpresa. Tu também me dás as costas? Não te dou as costas. Estou a escolher um caminho diferente. Um que não passa por tribunais nem ameaças. Esta menina tem o teu sangue. E por isso estou aqui. Mas o meu lugar é com elas, não contigo. Mercedes ficou em silêncio uns segundos. Depois virou-se e foi-se embora sem dizer mais nada. A sua figura perdeu-se entre a multidão como um fantasma em retirada. Clara, ainda a tremer, abraçou Lucia. Álvaro também se aproximou. Os três ficaram ali, unidos, sem necessidade de dizer nada. Às vezes, o silêncio também tem poder. Nessa noite, de regresso à pensão, Lucia pediu para dormir com a mãe. O Álvaro vai voltar? Perguntou, enquanto se ajeitava na cama. Clara acariciou o seu cabelo. Sim, querida. Ele quer estar por perto. E eu também quero que ele esteja. Então, posso chamá-lo de pai? Clara engoliu em seco. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Mas ela sorriu. Quando tu quiseres, meu amor. No dia seguinte, na praia, Álvaro levou um pequeno almoço para as três. Clara recebeu-o com um olhar diferente. Uma mistura de paz, cansaço e esperança. Sentaram-se juntos. Não era preciso dizer muito. As feridas não se apagavam de um dia para o outro. Mas havia algo novo, um começo. Clara pegou na mão de Lucia e com a outra acariciou a de Álvaro. Pela primeira vez, não havia muros entre eles. Apenas a certeza de que, embora o passado não se possa mudar, há sempre uma forma de construir algo melhor a partir do amor. E naquele canto do Mediterrâneo, rodeados de ondas, risos distantes e cheiro a sal, uma nova família começava a escrever a sua própria história. Sem promessas perfeitas, mas com a verdade à frente e o coração aberto. Porque no final, o apelido importa menos do que a presença, e o sangue menos do que o amor. Às vezes, o mais difícil não é perdoar, mas permitir-nos voltar a começar. Clara, Álvaro e Lucia não assinaram um acordo perfeito, nem pintaram um retrato de família sem manchas. Mas no meio de feiras da aldeia, tardes à beira-mar e palavras não ditas, teceram algo muito mais real. Um laço feito de presença, de paciência e de amor escolhido. O que começou como uma história marcada pelo abandono e pelo silêncio, acabou por se transformar numa prova de que os corações, mesmo feridos, podem encontrar o caminho de volta uns para os outros. Este relato lembra-nos que ninguém está livre de erros, mas todos temos a possibilidade de nos redimir quando escolhemos com honestidade.
A vida nem sempre concede segundas oportunidades, mas quando o faz, reconhecê-las e honrá-las pode mudar tudo. Como uma janela que se abre ao amanhecer após uma longa noite, o amor familiar verdadeiro não precisa de palavras grandiloquentes nem de gestos dramáticos. Basta ficar, olhar nos olhos e dizer: estou aqui. Os laços de sangue podem abrir portas, mas são os atos cotidianos, as pequenas escolhas feitas com ternura e respeito, que constroem um lar. Porque no final, a família não é apenas quem partilha o nosso apelido, mas quem decide caminhar ao nosso lado, mesmo quando o caminho é incerto. E não há ferida que não possa começar a curar com o bálsamo de um pedido de desculpas sincero e o abraço silencioso de quem, sem prometer perfeição, promete ficar. Talvez esta história o tenha lembrado de uma conversa pendente, de um gesto a fazer ou de um abraço que ainda espera. Tire um momento para pensar nessas pessoas que, sem o dizer, continuam a ser faróis na sua vida. Às vezes, basta um pequeno gesto para acender a esperança. Se esta história tocou uma fibra da sua memória ou do seu coração, partilhe-a com alguém que aprecia. Histórias como esta unem-nos, curam-nos e convidam-nos a olhar com novos olhos para a força discreta da família, porque em cada canto da nossa vida há sempre espaço para o reencontro. E como um candeeiro aceso na penumbra, uma única faísca de amor pode iluminar gerações inteiras.